Opa, e aí pessoal? Queria apresentar um pouco da extensão que eu fiz pro VS Code, que é uma extensão que ela foi inspirada num plugin, né, numa extensão que já existia para um outro editor de texto, que é o NeoVim, que é um fork do Vim, né? E a extensão que eu fiz, o nome dela é Code Telescope, e a extensão que ela foi inspirada é o Telescope, que é um fuzzy finder, né, que é um buscador de coisas. Então a ideia é tipo ter uma interface centralizada que busque coisas do seu editor de texto, né? Então essas coisas podem ser arquivos, palavras, símbolos, branches, commits, enfim. Queria apresentar um pouco dela. Então para usar a extensão é só vir aqui na aba de extensão do VS Code, pesquisar Code Telescope. Aí vai ser essa aqui com um telescópio no símbolo por Gishino. Então vou começar a apresentar ela aqui. Ela tem alguns comandos. Se você abrir a paleta de comandos aqui e digitar Code Telescope, isso aqui são os comandos que estão disponíveis. A extensão ainda está em beta, mas é, tem alguns comandos úteis já que dá para utilizar no dia a dia, que eu já estou usando. E quando você dá Enter no comando aqui, ele executa aquele comando, né? Então, por exemplo, se a gente abrir aqui o Code Telescope File Fuzzy Finder, dá Enter, ele abre uma interface que é parecida com a que era lá no Telescope, né? E esse aqui é o buscador de arquivos do teu workspace. Então ele vai pegar todas as pastas que tu tem no workspace e vai listar os arquivos que você tem. E aí, para cada arquivo que você tem aqui, né, você pode mover a seleção entre eles e ter um preview ali na direita. Então tá bem rápido até, tipo, eu vou soltar várias seleções aqui, ó. Dá pra ver que o preview é bem rápido. E aí você pode filtrar. Então, tipo, sei lá, backend, utils. São esses arquivos. E aí no preview ali na direita você pode navegar para baixo. Então aqui o atalho, né, Ctrl D para ir para baixo e Ctrl U para ir para cima. E você pode Ctrl L para ir para a direita e Ctrl H para ir para a direita, para a esquerda, que são, né, uns atalhos parecidos como era no Vim ali. E quando você aperta Enter na opção, você vai para ela, né? Então você vai para dentro do arquivo. E aí cada um desses comandos aqui do Code Telescope, você pode acabar mapeando eles para os keybinds do VS Code, né? Então, que nem por exemplo, eu mapeei o espaço FF para abrir o comando do file fuzzy find. Então, se eu aperto espaço FF, ele abre a interface já, né? Então, dá mais fluidez na navegação. Então, apresentando outros buscadores aqui, tem o de texto, então Workspace Text Finder. A gente pode pesquisar, por exemplo, isso aqui, sei lá. Ele mostra todas as localizações que acontecem, né? Então ele fala aqui no arquivo style.css, linha 502, e aí o trecho de código ali que acontece, né? E aí a mesma coisa dos previews. E aí se você apertar Enter aqui, você vai para aquela localização, né? Vamos ver outro aqui. Esse Workspace Symbols. Ele mostra símbolos do Workspace, né? Então símbolos são, por exemplo, variáveis, classes, interfaces, constantes. Então se eu pesquisar, por exemplo, interface, ele vai mostrar só interfaces. Se eu pesquisar variável, ele mostra só variáveis. Se pesquisar class, ele mostra só classes. Aí um negócio legal também é que ele já tem suporte a qualquer tema que você use no VS Code, né? Então, por exemplo, se eu trocar o meu tema aqui, inclusive tem um buscador de tema, né? Que é o, cadê? Color Schemes. Então aqui ele mostra todos os teus temas. E aí você pode ir navegando e ir trocando o teu tema por aqui também. Que o VS Code já tem uma ferramenta assim, mas é legal ter aqui. Então se eu pesquisar, por exemplo, Tokyo Night, que é um tema que eu tenho aqui, e dar Enter, ele troca pro tema Tokyo Night, né? E aí, se eu abrir, por exemplo, o buscador de arquivo agora, ele já tem o tema do Tokyo Night aplicado no preview, né? E aí todos os temas são suportados aqui. Sei lá, Monokai Pro, por exemplo, é, já é suportado também. Então, basicamente isso. Pegar outro aqui agora. O Diagnósticos, esse aqui é legal. Ele mostra diagnósticos do teu workspace, né? Então, tipo, quando tem uma lâmpada aqui no ícone, isso aqui é uma ideia, né? Um insight, alguma coisa assim. E aqui é um warning. Então, se eu clicar aqui, enter nele, ele leva para aquele diagnóstico. Tem esse aqui de call hierarchy, que é bem legal. Então, tipo, se a gente colocar o cursor em cima de alguma função, por exemplo, pode ser esse search aqui, e a gente chamar o call hierarchy nele, ele mostra todos os locais que essa função é chamada e todos os locais que essa função chama. Então, tipo, essa função chama todos esses. Se a gente quiser ver todos que ele chama, né, a gente digita incoming não, a gente digita outcoming. Outcoming.
Hotcom. Ele mostra todos os locais que essa função chama, né? E se a gente digitar inc, ele mostra que seria incoming, né? Ele mostra todos os locais que essa função é chamada. Então ele mostra que a função é chamada dentro dessa função aqui. Então é bem útil esse também. Deixa eu ver outro legal. Tem esse de keybinds, que ele mostra todos os teus atalhos do VS Code. Então é bem mais prático do que você ficar entrando lá naquela tela de keybinds do próprio VS Code. E você fica, eu fico confuso com aquela tela. Então você navega por todos os atalhos que você tem aqui. E ali na direita ele mostra um preview, né? Então qual que é o comando, qual que é a tecla que ativa ele e qual que é o momento que ele é ativado. Tem esse aqui de arquivos recentes, que é legal também. Tem o de branches, então Code Telescope Branch Fuzzy Finder, que ele mostra todas as suas branches e os commits dessa branch que você tem, né? Então tem outro filtro aqui em cima que a gente pode filtrar tanto por autor, pela mensagem do commit ou pelo hash dele. Então se eu digitar, por exemplo, 911BBA, ele aparece, né, o commit ali. Em breve a ideia é dar enter na seleção aqui e ele já fazer o switch para aquela branch direto, né? Mas são coisas que eu estou trabalhando ainda. E no mais é isso. Uma ideia que eu estou trabalhando também é essa aqui de Custom Finder, que você vai poder criar tipo arquivos próprios no seu workspace seguindo um objeto específico, né, uma tipagem específica, e baseado nessa tipagem você pode criar os seus próprios buscadores, né? Então, pessoal, o vídeo acabou cortando ali, tive que recomeçar aqui. Mas enfim, voltando de onde eu parei, faltou falar da parte de customização da extensão, tem isso também. Então se a gente apertar aqui Ctrl vírgula para ir para a parte de configuração, né? Vem aqui em extensões e na parte Code Telescope você tem acesso à parte de configuração do plugin. Então, que nem a gente pode, sei lá, configurar o border radius da janela que abre, né? Então deixar as bordas mais arredondadas ou menos arredondadas, o tamanho da borda, a gente pode alterar, tem algumas configurações aqui, eu vou focar nas principais. A gente pode alterar, por exemplo, o layout. Eu coloquei um layout alternativo, que é esse Eevee aqui. Então se a gente abrir o buscador agora, ele abre na parte de baixo, né? E se a gente fazer a busca aqui, as opções sobem, né, em vez de elas descerem, como é no outro layout. Então uma alternativa. Deixa eu voltar para o clássico aqui. A gente pode também alterar o tamanho dos painéis que abrem. Então a gente pode alterar tanto por aqui, né, em questão de porcentagem, ou na própria interface aqui a gente pode manipular o tamanho por esse resizer aqui. Então, se a gente colocar aqui no fim, por exemplo, fechar e abrir de novo, ele já salva essa configuração, né? Seria o mesmo que você editar por aqui. A gente pode alterar o tamanho das fontes, então o tamanho da fonte ali do prompt, o tamanho da fonte nos resultados, o tamanho da fonte no preview. Então, sei lá, se eu colocar 22 aqui na fonte dos resultados, que são as opções que aparecem, né? Se eu abrir aqui de novo. Opa, acho que... Deixa eu fechar aqui. Aí. Então as fontes estão bem maiores no resultado, né? A gente poderia alterar tanto do prompt quanto do preview aqui do lado também. Deixa eu voltar aqui como estava antes. Pode configurar o quanto o scroll vertical se move, né? Tanto o scroll vertical quanto o scroll horizontal. Então, tipo, ele move 1/4 da sua tela, da parte visível ali, né? 1/3 ou metade dela. Pode escolher mostrar o número das linhas. Essa parte aqui é legal, que é a questão dos padrões de inclusão e de exclusão de busca, né? Então, por enquanto, dá para configurar os padrões de busca e inclusão do buscador de texto e do buscador de arquivos, né? Então, se a gente vier aqui no buscador, na configuração do buscador de arquivo, por exemplo... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui em cima. Então, vamos supor que a gente queira incluir Node Modules, né, e a pasta dish e a pasta build, por exemplo. Antes elas estavam inclusas, né? Quer dizer, antes elas estavam exclusas porque elas estão descomentadas aqui, né? Se a gente comentar elas, então elas entram no padrão de exclusão. Aí agora se a gente abrir o buscador, você viu, dá pra ver que tem bem mais arquivo do que tinha antes, né? Antes tinha tipo 100 e poucos arquivos, agora tem mais de 10.000. E a busca tá bem performática, tá tipo... O tempo de abrir a interface para 100, 10.000 ou 50.000 arquivos tá basicamente a mesma coisa. Então vai funcionar da mesma forma. Se a gente pesquisar aqui, por exemplo, build agora, já aparecem arquivos do build, da Node Modules aí. E o preview funciona da mesma forma, né? E é isso. A gente pode configurar também o tamanho máximo dos arquivos que é feita a busca ali. Pode configurar como o caminho dos arquivos é exibido, então o caminho relativo, absoluto ou só o nome do arquivo, por exemplo.
E tem mais algumas configurações aqui que acho que não vale entrar muito em detalhe agora, mas que eu tô mexendo nelas ainda. Mas é basicamente isso, gente. Valeu por quem assistiu a apresentação até aqui. Tô me empenhando para fazer essa extensão legal e quem puder usar aí, baixar a extensão, avaliar, dar feedback é o que eu tô precisando agora para melhorar ela. Quem quiser entrar no repo, curtir o código e colocar uma estrelinha lá também, agradeço. E é isso. Valeu.